no YouTube, para quem quiser assistir, né? Então, de novo, boa noite para todo mundo. Estamos começando mais uma live da quarta-feira, avisando a todos que a primeira parte que nós fizemos está no YouTube, para quem quiser acompanhar. Nós já estamos há 3 quartas-feiras falando sobre sonos e sonhos e o que a espiritualidade nos diz a respeito. Sejam todos bem-vindos para que nós possamos conversar, trocar ideias. Quem quiser falar alguma coisa, eu vou estar atento nos comentários, que da outra vez deu um ligeirão, não consegui. Inclusive, na quarta-feira passada, eu tentei no final ler um poema e acabando o tempo, estourou o tempo da live e não consegui ler todo. Eu quis voltar depois, mas eu não consegui. Então, dando prosseguimento no assunto da quarta-feira passada, nós combinamos que todas as quartas-feiras de novembro nós iríamos falar de sonhos e sonos e o que ele nos diz a respeito disso. Hoje, o conteúdo que eu trouxe para nós falarmos sobre as noites de sonho é o que ocorre com o nosso perispírito durante o nosso sono. Então, voltando aqui um pouquinho agora, nós já havíamos falado na quarta-feira passada sobre perispírito, né? Sobre a nossa formação, corpo, perispírito e espírito. Que o perispírito nada mais é do que o corpo fluídico, o corpo espiritual do espírito. Então, hoje eu quero pedir licença para vocês para falarmos sobre o perispírito, né? O que é o perispírito? Para podermos entender para onde vamos durante a noite de sono. E o que ocorre, né, com o nosso perispírito também na noite de sono. Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o perispírito e quais são os conceitos que nós temos sobre esse corpo fluídico. Eu até trouxe um desenho, imprimi um desenho da outra vez que nós tivemos aqui, na quarta-feira, para desenhar um pouco mais sobre o perispírito, né? Nós poderíamos fazer o mês todo só falando do perispírito, porque é um grande conteúdo, tem muitos livros que abordam sobre o perispírito, e nós conversando, abordando e estudando sobre o perispírito, podemos cuidar melhor dele, que aí só depende de nós. Então, só para relembrar um pouquinho, hoje nós vamos falar sobre o nosso corpo fluídico aqui, ó, sobre o perispírito, que é o corpo fluídico do espírito e que vai estar com nós infinitamente, tanto enquanto encarnado quanto desencarnado, nós levaremos o perispírito, que é ele que faz com que nós possamos nos comunicar entre nós e entre os desencarnados. Então vamos ver aqui no livro, e eu trouxe aqui agora muito do livro Perispírito, do Gesiel Andrade, e trouxe também alguns apontamentos da Federação Espírita de Kardec em relação ao perispírito. Então vamos lá. A palavra perispírito foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Peri, do grego, é em torno, né? E espíritos, do latim, espírito. Então, em torno do espírito. Aí já nos diz o que é o perispírito, né? Esse corpo fluídico que está em volta do espírito. E vai além. O André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, chama de psicossoma, né? E de corpo espiritual em evolução em 2 mundos. E no livro Nosso Lar. Então, nesses livros já se relata o perispírito como sendo esse corpo psicossomático e esse corpo espiritual. E muito além, nós temos sobre o perispírito, mas não com esse nome, na Bíblia, Paulo de Tarso fala em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 44. Semeado
corpo psíquico, ou seja, morrendo o nosso corpo físico, ressuscita o corpo espiritual. Então, ele é muito presente em outras doutrinas, em inúmeras religiões. Muito já se fala sobre o corpo espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o corpo espiritual, sobre o perispírito, porque o nosso tema é sono e sonhos. E já sabemos aqui, devido aos nossos encontros anteriores, que o nosso perispírito, que o nosso corpo espiritual, ele se liberta durante a noite de sono. Combinado? E aí nós temos mais artigos sobre o perispírito. Leon Diniz fala: o homem possui 2 corpos. Um de matéria grosseira, que o põe em relação com o mundo físico, outro fluídico, por meio do qual entra em relação com o mundo invisível. Então aí o corpo material e o perispírito. Corpo fluídico da alma. O conhecimento de sua natureza aguarda ainda investigação maior, sabendo-se, todavia, que, como assinala o codificador, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou espaço que a circundam. Esse trecho está no livro do Zalmino Zimmermann, Perispírito. Então, todos nós temos perispírito e nem todos são da mesma forma. Aí nós vamos ver o porquê. Como se apresenta cada perispírito. Como funciona cada perispírito. Sabe? E aqui eu puxo um gancho, porque às vezes a gente chega e fala assim, ó, ai, gostei da aura daquela pessoa, né? Gostei da energia daquela pessoa. Gostei do que ela me passa. É o perispírito, é o corpo fluídico que está te emanando esta sensação. Entendeu? Por isso, um estudo perispírita é super importante. E aqui da sua natureza agora. Sua natureza varia, não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região do planeta em que estadia. Então, a natureza do nosso perispírito vai depender também dessas condições, da nossa moralidade, da nossa forma de pensar, porque ele é maleável, né? Ele é formado por minúsculas partículas. Então, qualquer coisa que nós pensamos ou fazemos, nós modificamos ele. E, dependendo de onde nós reencarnamos, dos mundos em que nós passamos, ele também vai ser diferente. Ele vai se adaptar a ele. Tá? Explica Kardec, a propósito, que o perispírito é mais ou menos étereo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Então vai depender muito do grau de evolução de cada um de nós e da onde nós estamos cumprindo as nossas provas, as nossas missões, e enfim. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Esse trecho está em Obras Póstumas de Kardec. Então, quanto mais evoluído o espírito é, menos denso é o perispírito. Nós já havíamos falado sobre isso aqui, mas é bom reforçar para que nós possamos entrar no próximo assunto. Né? E continua. Ao revés, né, se nos espíritos inferiores ele é mais denso, ele é mais material, esse corpo espiritual, nos mundos superiores esclarecem os espíritos que esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. E esse trecho está em O Livro dos Espíritos. Então, nos mundos superiores, nos espíritos elevados, ele é cada vez mais transparente, como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. Então, nós nunca vamos deixar de ter esse corpo fluídico, de ter o perispírito. A diferença é que ele vai cada vez mais se purificando e cada vez mais se tornando leve.
E a gente vai ver que a gente já pode começar aqui mesmo a transformar o nosso perispírito, esse corpo fluídico que nos acompanha e vai nos acompanhar infinitamente. Né? Segundo Emmanuel, os espíritos que estagiam na escola da Terra, que somos nós todos aqui, apresentam o corpo espiritual como aparelhagem de matéria rarefeita. Né? Então, aqui o rarefeito é de densidade pequena, de uma densidade menor, e alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Então aqui já ficamos sabendo que as nossas vibrações, a forma que nós pensamos e agimos, vai alterar o nosso perispírito, vai alterar a forma com que nós nos apresentamos para todas as pessoas, para o nosso meio, durante a noite de sono. Então, nós é que damos essa identidade para o nosso perispírito. Por isso, ele explica, nas almas superiores, essa substância que as envolvem pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade. Então aqui a gente fica curioso porque normalmente quando se desenha anjos, ou se fala de anjos, a gente imagina com muita luz, né? Muita luz, muita luz. E isso é devido ao corpo espiritual ser de uma ordem elevada. Enquanto que, nas mentes primitivas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Então, nós já vimos aqui duas formas que o nosso perispírito se apresenta. Quanto mais superior, quanto mais elevado, mais iluminado nós somos. Mesmo que para isso não conseguimos ver agora devido ao corpo físico, mas ele está lá. E quanto mais primitivo nós formos, quanto mais materialista, mais denso e mais enfermo o nosso perispírito fica. Fica mais ligado às sensações da terra, né? Fica mais material. Está no livro Roteiro, tá? Esse capítulo que eu li agora. E tem mais um relato sobre o perispírito, do André Luiz. É de formação sutil, undida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovada, se distribui mais ou menos à feição das partículas coloides, que são minúsculas partículas, tá? Com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica. Então, tudo que eu vibro para mim, toda a minha vibração, tudo que eu penso, tudo que eu considero, tudo que eu emano, ela vincula ao meu perispírito. E aí eu começo a transparecer aquilo que eu penso ser. Entendeu? Por isso que na noite de sono nós nos apresentamos conforme nossas vibrações, o que nós pensamos ser, porque nós estamos dessa forma moldando o nosso corpo espiritual. E essa informação é extremamente importante para saber com que maneira eu quero parecer ou me transformar ou me encontrar como espírito. E apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então, muitas vezes a pessoa tem um pensamento fixo numa determinada situação, ou de como se imagina que é, e ela se apresenta espiritualmente assim, porque ela alimentou isso. Então, esses são os pequenos resumos do perispírito. E quais são as suas propriedades? Quais são as propriedades do nosso corpo espiritual, né? Do nosso perispírito? Luminosidade, propriedade relacionada à densidade. A fluidez revela a densidade menor, e quanto menos denso, mais luz emite. Olha que legal! Então, quanto mais leve eu sou, quanto mais equilibrado eu sou,
quanto mais eu busco a minha autoiluminação, mais leve e mais iluminado se torna o meu perispírito. Por isso que a gente fala de você é uma pessoa de luz, né? Ou que luz que essa pessoa tem, ou que ela se encontra, que paz que ela me passa. Isso é a forma de pensar dela. Ela pensando e vibrando nessa sintonia, ela vai cada vez mais transformando o corpo espiritual dela em luz. A gente não consegue adquirir luz ou viver sobre a luz com pensamentos inferiores, primitivos, né? De julgamento em relação ao próximo, desejando o mal, enfim, cultivando N sentimentos que vão impregnar no nosso corpo espiritual e nós vamos ser exatamente aquilo que estamos pensando em relação